Mas acho que é um projeto esse, na verdade, né? De você achar que a cidade é perigosa, né? Porque você aliena um corpo, né? Nada mais é prático, né? Para esse mundo que vive do que um corpo alienado, né? E acho que essa coisa de você inserir isso desde o começo, acho que vai ter muita força que vai ser contra isso, na verdade, né? Porque caminhar é a coisa mais anticapitalista que você tem, que você não gasta nada. Você gasta um pouco a sola do sapato, mas você pode ir sem sapato também, se quiser, né? Bom, estamos de volta. Podcast Olhares. A partir da... Bom, a conversa hoje vai ser bem interessante. A gente vai partir de um livro que está sendo lançado agora pela Olhares, do Francesco Careri, que é o Caminhar, que está aqui, Caminhar, Parar, Hospedar-se. E a ideia hoje é conversar sobre o caminhar, sobre a alteridade, sobre essa experiência maluquíssima que é estar na cidade. E estou aqui hoje com... Bom, eu sou Ricardo Luiz Silva, sou professor de arquitetura, caminhante e outras coisas mais. E eu estou aqui com Márcia Gobi, professora da FEUSP, pesquisadora de infância e cidade, para conversar com a gente. Renato Hofer, caminhante também, arquiteto, que estuda e investiga esses corpos, territórios e longos percursos. Bem interessante. E Murilo Romão, skatista, faz um monte de coisa. E tem o Flanantes, né, idealizador do coletivo Flanantes, que faz um trabalho bem interessante de vídeos e outras coisas. Acho que cada um deles pode se apresentar e a gente pode conversar o papo. Acho que vamos fazer uma rodada dessa. Que tal, gente? A gente começa... acho que se apresentando, acho que vocês podem falar um pouco das investigações de vocês e aí, sei lá, a gente vai entrando em algum lugar. Mas é isso. Vocês querem? Quem começa? Com vocês. Márcia. Sentido horário. Sentido, né, do meu... Sendo professor aqui, né? Pra quem eu olho, a gente começa. Eu faço aquela aluna que fica assim, né? Quem eu? Quem eu? Mas enfim. Eu sou Márcia. Márcia Gobi, atuo na Faculdade de Educação já faz algum tempo. Acho que é importante pra caramba trazer essa temática e eu fico na tentativa de puxá-la, né, aproximá-la das questões relacionadas à infância, né, que é o que a gente tenta pesquisar aí já faz um bom tempo, tenta não pesquisa, né, pesquisamos há alguns anos já, né, e numa aproximação entre infâncias, caminhadas, estudantes e caminhadas, né? Processo de formação. Acho que o livro, o parar e hospedar-se e pensar nessa cidade muitas vezes e tantas vezes inóspita é muito importante e, sobretudo, quando a gente relaciona isso às crianças, né? Eu acho que a infância, né? E a cidade que é ou não acolhedora para elas, né? Então, essa é uma coisa que a gente tenta, busca entender um pouco mais, né? E também, que é o que a gente acho que pensando isso como uma apresentação, relacionando aos movimentos sociais urbanos, em especial de luta por moradia. E aí é uma questão sobre a qual a gente tem se debruçado bastante. Acho que é isso. Legal. Renato, vai. Bom, eu sou o Renato Hofer, minha formação de base é arquitetura, mas eu acho que a gente, depois de uma certa etapa da vida, a gente vai distanciando dessas raízes para encontrar outras, assim. E cada vez mais eu acho que a gente está criando um tipo de cidade que é meio anacrônico, né? A gente continua insistindo, né, num tipo de produção espacial que, na verdade, está levando a gente para a beira de um precipício. E eu acho que o caminhar é uma ferramenta muito interessante para você se dar conta, né, dessas contradições e usar isso como uma possibilidade de crítica no processo de elaboração, né, desses espaços públicos, principalmente, né? O Careri é um grande amigo, com o qual eu nunca convivi pessoalmente, mas ele atravessa, na verdade, todas as pessoas que falam que lidam com o caminhar, né? Porque ele criou esse livro Walkscapes, que virou meio que uma base, né, que é fundante assim, para quem está pesquisando esse assunto na contemporaneidade. Vou falar de uma perspectiva de uma pessoa que gosta de caminhar muito e que está muito interessada nos grandes atravessamentos, né? Então, para além da cidade, assim, eu tenho um interesse muito
grande em atravessar os territórios, né? Então, acho que vou tentar trazer um pouco dessa vivência corporal aí para a discussão. Sim, que expande até a cidade, às vezes, né? Não é exatamente só o espaço urbano, né? Não, aí você pega esse processo de você ver a cidade se desfazendo, né? A paisagem vai se transformando numa coisa que tem mais vazio do que preenchimento e depois ela vai se adensando, né? Então tem essa coisa meio de uma entradas e saídas desse ambiente mais ou menos construído, né? Que é uma coisa que a relação que o corpo estabelece com esse tipo de espaço vai se transformando também. Legal. Bonito. Opa, então eu sou o Murilo Romão, eu sou skatista desde uns 10 anos, mais ou menos. Fiz carreira como skatista profissional, assim, até mais ou menos a época da pandemia, mas eu sempre gostei dessa área de audiovisual também e de andar por lugar diferente, assim, né? Essa coisa do skate de caçar lugar novo, assim, tem muito a ver com essa conversa, talvez. E aí eu comecei a produzir os próprios vídeos, né? A gente criou um coletivo em 2016 que chama Flanantes. E aí esbarrou no Carré, esbarrou na Paola Berenstein, toda essa galera que estuda essas coisas de caminhada, assim, né? Movimentos também das antigas, assim. E aí fui fazendo vídeo também. A gente fez um que é inspirado no Walkscapes, que é o Zonzo. Depois a gente fez Nova Babilônia também, que fala no Walkscapes. A gente fez o Peri, o mais recente é o K, que também fala um pouco no Walkscapes ali. E é sempre essa ideia de investigação da cidade, assim, de uma coisa de... Não é o objetivo principal, né, a caminhada, mas o achar lugar bom para andar de skate, assim. Então, essa caminhada é meio que a consequência disso, né? Ou o motivo, assim. Então, a gente vai percorrendo um monte de lugar diferente. Eu gosto de andar de bicicleta também, então... Muitas vezes de manhã eu vou num bairro diferente, vejo o lugar, dou uma estudadinha, aí à tarde a gente volta. E é sempre isso, essa coisa de... Tá sempre mutando a cidade, né? Uma coisa transformando, assim, porque tem muita reforma em São Paulo, eu não sou daqui, sou da Zona Norte. Também esqueci de falar que eu estudei rádio e TV, mais novo. Então fui sempre levando essa coisa do vídeo junto com o skate, né? Até o momento que eu levei mais a sério essa parte do vídeo, que foi com a criação do coletivo ali e tal. E é muitos vídeos, assim, a gente já fez mais de 10, tudo em torno de meia hora, sempre achando lugar novo, assim, percorrendo bairro afastado, ou bairro no centro que a galera não gosta muito de ir, ou tem medo, sabe? Porque skate estando em grupo, geralmente, então torna menos perigosa a cidade, assim. E a gente tá sempre nessas, procurando um negócio que é muito... vai dando muita energia, né? Porque é sempre coisa nova, assim. Tanto galera nova que aparece, quanto essa coisa da criação mesmo, trazer... gente da música, gente que faz arte, que anda com a gente aí. É bem colaborativo, assim. Então, é uma coisa que me motiva bastante, assim. O que mais me motiva é fazer vídeo hoje em dia, porque... Primeiro que você consegue mostrar a sua própria visão, né, de skate da cidade, que é uma coisa bem subjetiva, assim, né? Você falou que você andou com os meninos, começa a ter uma visão, assim. E aí cada um tem uma interpretação, né, de cidade, assim. O que é um pico de skate? Cada um vai ter uma interpretação, né? Tipo... vai de acordo com a capacidade do que você consegue fazer também no lugar, né? Tipo, eu não consigo descer um corrimão numa escada de 10 degraus, mas alguém vai lá e desce, né? Uhum. Mas acho que a gente vai trocando ideia, senão eu vou ficar... Mas a coisa que você falou é muito interessante, porque o skate tem um olhar que é muito diferente do olhar do caminhante, né? Porque ele está muito conectado com o piso, né? Então, a gente fiz uma caminhada com o Juquinha, que era skatista, então ele ia filmando no nível da cintura. Porque que interessava com ele, né? Essa relação desse plano mais baixo, né? E justamente a escada, o degrau, né? E a gente está sempre num plano um pouco mais alto, porque é o plano de você compreender um pouco a linha do horizonte, Sim. né? Então essa mudança de relação com a cidade foi muito reveladora para mim. A questão da velocidade também, né? Total. Porque assim, você caminhar é um ritmo. De bicicleta é outro. De skate é médio, eu acho. Assim, você não fica muito rápido. Então, tipo, quando você tá caminhando, eu percebo que é muito mais detalhe, assim, né? Você consegue ficar mais atento. Agora, de skate ou de bicicleta... só passa, né? É a panorâmica. Né? É louco porque você também se depara com situações que talvez a pé seriam perigosas, sabe? Tipo, sei lá. Eu já passei por lugares que falei, nossa, talvez a pé aconteceria alguma merda aqui, sabe? Eu teria aí, tipo, que dar uma rota quando você de passa fuga rápido, você só tem aquele estalo, assim, meio que captura, né, com o olhar, assim, e passa. É a caminhada que você está mais exposto, né? Em todos os sentidos. Né? Tanto sensorialmente, né? Quanto o jeito de você poder se relacionar com as pessoas, né? Skate, a bicicleta funcionam como um escudo, né? Totalmente. Eu me sinto inseguro quando eu tô sem nada, assim. Tipo, tô caminhando sem nada. Eu me sinto muito inseguro. Pra mim, vou ser assaltado a qualquer hora, assim, ó. Dependendo do lugar ainda. Que vocês fazem caminhada em grupo, né? Sozinho também. Depende. Caminho de todo jeito. Né? Mas acho que é isso que... acho que a partir dessa
dessa panorâmica, dessa rodada de todo mundo, acho que dá para um pouco para entender onde a gente está querendo, né? Qual foi a ideia, né, de montar essa mesa e de juntar olhares tão próximos e tão diversos, né, desse exercício, desse ato que é isso, que é uma postura, né? A gente sempre fala essa questão que caminhar é uma postura perante que é o que vai acabar atravessando todo mundo, né? O sentido dessa corporalidade presente. Acho que isso talvez seja mais, né, que dá para ver que atravessa o trabalho de todos nós, né? E essa colocação de você estar no mundo e isso, se colocar em, sei lá, Em risco, talvez, né? E um risco constitutivo mesmo, né? Bom, é isso, a gente vai ficar, né? Vai lá, o Zimmel no começo do século XX vai botar essa coisa de, vamos, né? Tem o isolamento, tem a proteção tal, desse choque da modernidade, mas, né? Como é que você coloca esse lugar quando você está na cidade, como é que o teu corpo se coloca? Eu acho que é isso, o corpo da criança, o corpo, né? Todas essas vulnerabilidades que a gente se coloca quando a gente está caminhando, né? E eu acho interessante isso, porque quando a gente vai conversando sobre isso, sempre vem esses atravessamentos, né? O caminhar nunca está colocado necessariamente como é o corpo andando, né? A gente vai ver isso em outros aspectos também, né? Isso na bicicleta, o skate, né? Isso também é, de uma forma ou de outra, um ato de caminhar, né? Então, acho que tem essa, já até provocaria a conversa aqui pra gente ir para esses lugares também. Mas acho que antes da gente mergulhar em algumas coisas, eu tenho sempre essa curiosidade. Eu não sou entrevistador, tá, gente? Eu tô aqui como a ponta da mesa, tá? Mas sei lá, bem, né? Eu tenho umas coisas que eu sempre gosto de fazer quando eu tô... Aquilo, né? Quando a gente encontra o cara, né? Levanta a mão e se aproxima. Eu sempre gosto de perguntar, quase como um exercício de quebrar o gelo e o clima tenso da mesa. A gente sempre fala isso, né? Como a Edith Derdick comenta sempre com a gente essas pequenas brincadeiras que a gente acaba fazendo, né? Como é que o Careri, como é que o caminhar entrou na tua lógica de vida mesmo, né? Assim, acho que tem uma coisa um pouco mais... Se eu queria saber de vocês, como é que Careri entra e como é que é atravessado, né? Os trabalhos... Tem esse... Porque a gente acaba falando disso, né? A gente... muito provavelmente, o exercício do caminhar, ou as questões já estão na gente, né? Muito antes desses encontros, mas de repente, né, como você falou, o Walkscapes vem, nossa, caramba, tem ali uma compilação, tem uma organização, né? Então acho que queria ouvir de vocês um pouco, acho que assim como o Careri faz no livro As Epifanias, ele constrói essas epifanias de meio que se colocar subjetivamente no texto como quase uma autobiografia, né? Acho que pode ser um bom jeito de quebrar o gelo. Comentar um pouco de si, como é que foi esse processo de entrar no caminhar, ou como esses assuntos, né, atravessaram vocês. Bom, acho que eu posso falar. Bom, enfim, eu acho que foi uma caminhada pela obra, na verdade. Então, que é o jeito que eu costumo começar a caminhar, que é caminhar pelas páginas, é caminhar pelo livro, né? Acho que isso é uma coisa, acho que é importante da gente considerar, porque eu acho que a própria obra, pensando no mais recente livro, ou pensando no Walkscapes, enfim, a forma como ela vem sendo escrita, eu acho que vai também fazendo com que nós caminhemos junto com o autor. Isso não somente Careri, mas acho que é importante a gente pensar que a gente meio que vai querendo conhecer o que ele conhece. Né? Eu acho que tem uma questão que ele sempre toca, que eu acho que é importante destacar, né? Que é o descobrir aquilo que a gente não tinha visto. Quer dizer, é uma prática que ele tem com estudantes dele, né? Então, vamos pular um lugar, porque esse lugar é o lugar que vocês não conhecem. Então, essa descoberta do novo, né? Ou enfim, daquilo que era desconhecido, né? Eu acho que é uma coisa importante que o livro, a forma como vai sendo escrito, ele vai meio que conduzindo, ou vai fazendo com que a gente meio que se perca também junto com ele. Vai querer assistir o filme, vai querer fazer outra coisa, enfim, acho que vai envolvendo a gente pra caramba, né? Só uma questão para eu não perder, daquilo que foi dito anteriormente, não sei se cabe. Tá, mas aí...
E nisto, na graduação, eu sempre fui uma pessoa que ando bastante. Então, caminhar bastante, andar bastante, provocar, fazer algumas coisas para que isso aconteça na minha vida pessoal. Mas à medida em que fui estudando, acho que numa das disciplinas da graduação, um dos meus professores chamava bastante a atenção para que nós fizéssemos trabalhos de campo. E aí eu acho que isto se aproxima bastante do que foi dito anteriormente, que é o caminhar como um exercício quase que metodológico, né, para a gente encontrar com as diferenças, né? Claro que a gente pode situar isso, né, teoricamente, mas enfim, não cabe aqui, mas para a gente encontrar com as diferenças. Então é esse lugar eu acho que o caminhar ele provoca o confronto, o conflito, o prazer de estar ali, né? Porque de fato, como vocês disseram, acho que é esse corpo inteiro que está ali, né? Quer dizer, você está disponível para, né? Para X coisas que vão acontecer. E a partir disto, acho que fui aprendendo bastante com esse professor, que é uma grande referência no meu processo de formação, e carrego isso para mim quando me torno professora, muito tempo atrás, mas carrego um pouco isso numas provocações mesmo, para discutir, ora isso com estudantes em formação, minhas e meus estudantes, ora para a gente de fato caminhar. Né? Acho que nós tivemos a oportunidade de fazer isso também com crianças lá no centro, junto com o CD Eu Passo. Né? Enfim, então isso vai ficando presente numa vida também profissional, porque eu acho que, enfim, que é meio cutucar as pessoas, né? Olha, então vamos sair desse lugar, desse quadradão, e vamos provocar para a gente ir para outros lugares, conhecidos ou desconhecidos, conhecidos por alguns, né? Curiosamente, tem lugares que a gente supõe que são absolutamente... Nossa, mas todo mundo já passou por aqui. Alguém vai falar, nossa, mas eu nunca estive aqui, né? Mesmo com estudantes. Então, acho que é uma coisa... então, a obra, ela me... Então, o encontro, né? E pensando na minha vida, né? Sou provocada a partir tanto de um desejo de uma prática que é mais comum, e comum em casa, enfim. Pensando meio mais para trás, né? Mas que vai se transformando também em teoria, ou vai se aproximando dessas teorias e tudo mais. Agora, aqui acho que eu só, para não esquecer, porque acho que vocês falaram coisas que são bem legais para a gente pensar, porque o que a gente está fazendo aqui, né? Principalmente nas falas que antecederam. A gente está pensando, então eu vou com o skate, vou colocar a câmera aqui, eu vou filmar e vou fazer não sei o que, enfim, né? Eu quero ver eu quero ver o solo, eu quero ver o que está em cima, né? Mas acho que tem uma coisa, só para chamar a atenção, para a gente continuar pensando junto, né? Que é a presença das crianças. E quando a gente está falando desse corpo, né? Que é esse corpo das crianças e do ponto de vista das crianças, porque a gente está falando de uma cidade, de uma caminhada adulta, né? E aí eu acho que é interessante de pensar, né? Como é que é essa caminhada, e eu enfim, seguindo muito o que o CD Eu Passo faz, quando vocês falam sobre as investigações, né? Eu acho que isso é algo muito construído em nós, e que bom também, né? Esse olhar que é investigador, mas quando a gente está com as crianças, sobretudo aquelas que têm muito pouca idade, né? Enfim, muito pouca idade, são bem pequenas, né? Esse processo de investigação, né, nessa caminhada pela cidade, é algo que particularmente me fascina muito, mas é algo que, bom, então eu estou caminhando, eu projetei, sei lá, ficar 1 hora caminhando, mas eu vou ficar 2 porque tem um monte de paradas e um monte de descobertas no meio dessas paradas, né? E aí eu acho que é uma questão para a gente pensar, quando a gente discute o caminhar, o parar, né? Acho que é o parar com as crianças, e o observar com as crianças, né? E é pensar nesse corpo que descobre, né? Que é um corpo de crianças muito pequenininhas, né? E aí é uma defesa de caminhar junto com crianças que realmente são de muito pouca idade, porque a gente meio que pensa sempre do ponto de vista de adultos, né? Então, acho que é importante a gente... Qual que é a cidade caminhante para uma criança de 2, de 3... de 1 ano de idade. Você fala pouca idade, pouca idade é isso, 2, 3 anos. Eu estou pensando em 2, 3, 4, 5, 6. Que tem uma dificuldade, inclusive, de andar mesmo, de locomoção quase, né? Que tem uma dificuldade de locomoção, e aí tudo bem que tem uma pessoa adulta que está junto, né? Mas como é que é isso, né? Porque eu acho que a gente reduz, em alguma medida, né? Um tempo, então eu começo a caminhar e caminho, né? Eu começo a caminhar sozinha e caminho, né? Só que quando a gente está com crianças realmente de pouca idade, né?
observá-las nos espaços e como aquelas que estão ocupando espaços, né? Eu acho que é algo fundamental, porque isto também provoca pensar a própria compleição, a própria formação da cidade. Quer dizer, não é feita para as crianças de muito pouca idade, né? Então, elas não estão ali. Você fala, poxa, eu vou subir o túnel, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o que lá. Tá, mas e aí? As crianças vão ficar esperando o tempo que passa a ser consentido para que elas possam caminhar, né? Para que elas possam ocupar a cidade e fazer delas também, né? Então, enfim, falei muito. Mas acho que era isso. Bom, dava para continuar no que você está falando, mas acho que a gente pode retomar algumas questões depois, né? Uma é sobre essa coisa do tempo, né? Na caminhada, né? Que eu sou um pouco radical no sentido que caminhada de menos de 2 dias eu nem considero caminhada. Porque eu acho que tem que ter uma coisa de você se distanciar do seu lugar de origem, assim, né? E isso acontece quando você pelo menos dorme uma noite fora. Mas eu estou tendo que readequar alguns desses conceitos, porque não é uma questão só de território, né? Às vezes é uma questão da intensidade da experiência, né? Eu tive uma experiência com criança agora, estava comentando antes da gente começar a gravar, e às vezes dar uma volta no quarteirão já é uma super experiência, na verdade. Né? Então, é meio que se colocar nesse lugar, né? Desse outro corpo, desse outro ritmo, dessa outra possibilidade, porque subir a guia já é uma pequena escalada, né? Uma criança de 1 ano, né? Muito legal. Então, é uma coisa que eu tenho pensado um pouco a respeito, apesar de ainda gostar muito das caminhadas longas. E isso é uma coisa que eu tenho feito durante, sei lá, a partir do momento que eu pude sair de casa sozinho, sem pedir autorização, é uma coisa que eu faço, assim, esses grandes atravessamentos, né? Eu morava em Santo André, estudava na USP, tinha esse movimento pendular diário. A volta sempre fazia pelo caminho mais longo, fazia de trem. E aí me interessava muito o que acontecia, né, entre, né, o Butantã e a periferia industrial de São Paulo. E foi uma época que eu comecei a desenhar também o que estava acontecendo, né? Então sempre tinha uma relação entre território, corpo e desenho. E foi uma coisa que eu fiz intuitivamente durante muito tempo. Teve uma época da minha vida que, durante as férias, eu escolhia um lugar para ir, um lugar para chegar e fazer esse atravessamento da maneira mais solta possível, assim. E acho que foi uma formação meio intuitiva, em que eu colecionei uma série de experiências gráficas, inclusive, né? Porque eu sempre desenhava. Então, sempre tinha esse trio, né? Que era o corpo, o desenho e algum autor, né? Sempre tinha algum autor que me acompanhava durante esse trajeto. Esse trajeto era muito longo, o livro acabava, podiam ser vários autores, na verdade. E o autor que você fala é um escritor, né? Um escritor, de literatura. Né? Eu sempre, eventualmente, eu pegava alguma coisa que tinha a ver com o lugar que eu estava percorrendo, e às vezes era uma coisa completamente oposta, mas durante a travessia mostrava os pontos de conjunção, né? Ou de inflexão, ou de onde esses universos opostos se encontravam. Um exemplo que eu gosto de falar é quando eu atravessei a América Central lendo o On the Road do Kerouac. E aí eu não queria comprar um livro novo, aí eu fui procurar um livro no sebo, a única versão que tinha era em francês. Então eu era lendo um livro americano, de um autor americano. Em francês, apesar que o Kerouac ele tinha, não, acho que o personagem tinha origem canadense, enfim. Na América Central, onde a cada 2 semanas eu mudava meio de realidade, né? Eram países que, apesar de estar num espaço geográfico muito curto, tinha uma mudança muito radical, assim, de um país para o outro. Só que, tipo, o livro começou a se encaixar na caminhada de maneira muito epifânica, até, num certo sentido, né? Às vezes, coisas que aconteciam no livro aconteciam na caminhada, não na mesma ordem, mas elas iam meio que se encaixando. E, na verdade, o que era, né? Esses eventos que atravessam todos os caminhantes, na verdade. Né? Apesar do Kerouac, né, narrar uma história que ele fez muito de carona, de ônibus, né? Algumas partes a pé, sempre tem esse espírito, né? Que conecta, acho que, os caminhantes de todas as épocas, né? E foi um pouco aí que o Carrera entrou. Quando o livro foi lançado, eu estava organizando a primeira caminhada coletiva que eu fiz, né? Que todos os processos que eu narrei até agora foram coisas solitárias, eram caminhadas que eu fazia, viagens que eu fazia sozinho. E na Bienal de 2013, se eu não me engano, tinha uma coisa de expandir a Bienal pela cidade, e uma grande amiga, que é a Thaís Ribeiro, estava morando na Suíça na época, falou assim, gente, vamos fazer alguma coisa para essa Bienal, né? Vamos inventar uma história. E com o marido dela,
na época, o Gabriel, a gente formou esse trio que estava tentando entender o que seria atravessar a cidade de ponta a ponta, né? E foi a primeira caminhada coletiva que a gente fez, que foi entre o Pico de Jaraguá e o bairro do Patriarca, né? Foi uma caminhada de 2 dias, então a caminhada inaugural já tinha 2 dias. Era um grupo de 30 pessoas, né? Foi uma chamada aberta. E essas pessoas que não se conheciam, né, conviveram juntos, né, durante 2 dias inteiros. O percurso total deu 50 quilômetros, né, 25 quilômetros por dia. E foi uma experiência meio que um pouco mudou a chave do que é caminhar na cidade, né? Em grupo, né? Que é uma coisa que o Carelli traz muito nesse livro novo, no Caminhar, Parar, Hospedar-se. Que a maioria das experiências que ele narra são experiências coletivas, né? E que é muito diferente, né? De você caminhar em grupo e caminhar sozinho, né? Essa coisa que você falou de se sentir um pouco mais fortalecido, mais protegido, né? Pelo grupo. É interessante também que você eventualmente faz coisas que você não faria sozinho, mas ela também cria uma barreira, né? Porque o grupo também é um escudo, né? Da forma que a bicicleta e o skate, o grupo, ele é uma coisa que protege. Tanto que nas caminhadas coletivas que eu faço hoje, sei lá, 90% do público são mulheres, né? Porque as mulheres não se sentem autorizadas a caminhar sozinhas na cidade, né? Então, o assédio é muito forte, né? Então, eu acho que essa questão de, agora voltando para a sua fala, né? De você trazer essa formação do caminhar desde pequeno, né? Naturalizar essa coisa do caminhar, é essencial, na verdade. Você, sei lá, você pode começar a caminhar quando você quiser, mas se a caminhada ela já faz parte da sua vida, não vira uma questão mais, né? Ela vira uma continuidade num processo ao qual, né, você já está naturalizado, né? Então, acho que essa pequena introdução conseguiu alinhavar um pouco as coisas. Passo para o Murilo agora. No meu caso, eu sempre gostei de caminhar, assim, tipo, meu pai já andava muito, então eu ia com ele, assim, pelo bairro mesmo. E aí eu acho que, pra responder a pergunta, assim, como que o Carreri chegou, acho que foi mais ou menos 2015 que eu tava me sentindo um pouco falta de estudar, assim, né? Tava muito no skate, só skate. Aí, tipo, eu fiz um curso de antropologia urbana lá, com o Jean, né? Ele ministrou. Aí eu comecei a entrar nessa coisa de, vou tentar juntar o que eu faço de prático, dar uma teorizada também, né? E aí eu fui lendo todos esses livros e fui achando muito, muito parecido, assim. Tanto essa coisa de território desconhecido quanto abandonado, né? O Carreri fala muito dessa questão de um lugar é abandonado até alguém fazer um piquenique, né? Então, pra mim era isso, tipo, a gente já meio que faz isso, juntando a galera, vai pra lugar ocioso e filma, né? Porque são muitos lugares que são temporários, assim. Ontem a gente tava andando ali em Pinheiros, tipo, quebrou a calçada, assim, e formou pular a raiz de uma árvore, assim, ó. Aquilo ali não vai durar muito tempo. Então, tipo, quando você vê, o ideal já é ir filmar, né? Então, é sempre nessa ideia de coisa que tá se transformando, assim. E aí eu fui achando legal tudo isso. Pesquisando coisa sua também, da Paola, de um monte de gente, assim. E sempre conectando, né? E juntando. Também a galera muito gente boa, assim. Sempre gostando dessa relação, né? A Paula eu conheci numa banca, foi da Marina Frugoli. Marina Frugoli. Aí eu conheci ela lá, ela foi super gente fina, assim. E sempre relacionando nessa coisa, né? E aí, eu acho que essa ideia do caminhar, ela vai muito para esse campo que você falou da criança também, né? E, tipo, a criança não tudo é desconhecido para ela, né? Eu lembro quando eu era criança, eu passava no Minhocão e falava, nossa, as pessoas moram aqui, né? Tipo, achava uma coisa meio melancólica, assim, né? Tinha uma professora também que ela falava que morava no centro, né? Uma professora de matemática. Quando eu era criança, eu falava, nossa, centro da cidade, né? E aí, tipo, você vai crescendo. Eu comecei a ir pro centro com uns 11 anos, assim, aí você vai vendo que não é bem aquilo. Só que você pensa hoje em dia, tem gente que não saiu dessa até hoje, sabe? Tipo, essa coisa o centro é violento e não sei o quê. E não é bem assim, né? Porque só passa coisa de crime na TV ou no rádio, sei lá, até na internet. Então, todo mundo tá muito em pânico, assim, né? E não pisa na cidade, sabe? Fica muito fechado e, tipo, pra mim incomoda um pouco, né? Eu não consigo lidar com esse tipo de gente muito. Então, meu círculo social é meio com a mesma galera, que já é desse rolê, assim, né? Porque, nossa, incomoda. Tipo, a galera é só medo, assim, sabe? Aí, tipo, não sei, eu fico meio assim. Mas voltando pra essa coisa da criança, sabe? Essa ideia do desconhecido, tem gente que ficou adulto e mantém essa coisa da inocência, entre aspas, de não conseguir ir pra um lugar, assim, que dizem ser perigoso, não sei, né? Claro que pode acontecer um monte de coisa, mas acho que você tem que se arriscar um pouquinho, né? Nesse sentido de
colocar o corpo na rua ali, né? E também praticar uma atividade, né? Que hoje em dia tudo no celular, tá muito digital, né? Então... Olhar para uma coisa tridimensional. Né? Então, tá todo mundo na tela. Eu acho que é um projeto esse, na verdade, né? De você achar que a cidade é perigosa, né? Porque você aliena um corpo, né? Nada mais é prático, né? Para esse mundo que do que um corpo alienado, né? E acho que essa coisa de você inserir isso desde o começo, acho que vai ter muita força que vai ser contra isso, na verdade, né? Porque acho que caminhar é a coisa mais anticapitalista que você tem, que você não gasta nada, você gasta um pouco a sola do sapato, mas você pode ir sem sapato também, se quiser, né? Total. Tem a galera, né, que é contra, né? Usar calçados, tem que sentir a terra, não sei o quê, né? Aqui pode ser um pouco... Pronto. Pode cortar o pé ou pegar alguma doença, mas enfim, você não vai morrer, né? E uma coisa que as pessoas acho que ignoram é que a cidade de São Paulo é totalmente caminhável, entendeu? Você pode andar a marginal inteira a pé. Tem calçada, porque se o carro quebra, o cara tem que ter um lugar para encostar o carro para ligar para o cara vir buscar o carro, né? Então, pode não ser agradável, mas é possível, né? E o fato de você transformar 2 grandes rios, né, que é um patrimônio, em vias que impedem que você chegue na água, também é um projeto político, na verdade, né? De enclausuramento das pessoas, né? Sim. Você confina elas nos parques onde, né, a questão da segurança é um dado, porque tem polícia, entendeu? Mas eu acho que a cidade devia ser um grande parque, na verdade, né? Onde você pudesse atravessar em qualquer direção, né? Sim. E que isso fosse um dado corporal das pessoas, né? E acho que tem uma coisa que é bem interessante e curiosa, que a gente conversa bastante lá no Cedeu Passo sobre isso, né? No estúdio lá, que eu tenho com a Jéssica. Desse caminhar que até isso tenta-se, né? Acho que isso pode ser até uma pauta para a gente conversar. Tenta-se transformar e tornar o caminhar um modal. Assim como tem o deslocamento do metrô, tem o deslocamento do ônibus, do carro, caminhar é um modal. E aí entra nisso como uma política pública de número, aí já é origem e destino, aí já começam a construir todo esse aparato, né, técnico em cima do ato de caminhar e nunca dá certo. Pelo menos o que eu estou vendo, assim, sempre tem essa intenção, mas os caminhantes sempre dão um jeito de criar o ruído, né? Porque é isso, né? Tá tudo bem, não dá para caminhar, mas a gente caminha, né? Então acho que tem um pouco esse... Queria botar isso em pauta com vocês, essa questão do caminhar que o Carelli vai colocar muito, né, nesse livro novo e nos outros também, esse que acho que vem muito, né? A gente pode entrar até no carro, né? Vem desse lugar de você, tudo bem, eu tô aqui, eu tô atravessando um território que não é meu, eu tô encontrando gente que eu não conheço, eu tô fazendo coisas que eu não sei o que vai ter ali na frente, né? Tem esse não programado inevitável, né? Que faz com que a gente, a própria presença do corpo do caminhante cria esse ruído, né? Até com quem, né? Até uma coisa que eu estava pensando aqui, que vocês estavam comentando, essa coisa quase pedagógica que o ato de caminhar também é, né? Porque às vezes a gente está fazendo as caminhadas, essas não tão longas, às vezes até as longas, né? Vocês estão vindo de onde? A gente está vindo lá, a gente está para baixo, a gente está em São Bernardo, a gente está vindo do centro. As pessoas ficam meio... Peraí, como assim, né? Então, acho que essa presença, inevitavelmente, acaba sendo pedagógica com a cidade, com o mundo, né? Então, queria pensar isso com vocês. Sobre esse lugar, né? Que o caminhar convoca, né? No espaço, né? Que tenta ser cooptado pelo exercício do modal e da institucionalização, e isso vira metros, isso vira números, isso vira estatísticas e tal. E ao mesmo tempo esse lugar de rebeldia quase, né? Sei lá se a gente pode chamar de rebeldia ou não, mas... Uma coisa mais filosófica da caminhada, né? De pensar enquanto você está caminhando, né? E não só a função daquilo, né? De te levar de um lugar a outro, assim. Eu acho que tem muito a ver com estímulo também, né? Esses atravessamentos. Você saiu pra rua, você tá sendo estimulado a todo momento, assim. Então, eu acho que isso também é pedagógico, de você ter que lidar com situações ali, ter que lidar com pessoas. No caso que a gente anda de skate, a gente tem que lidar com
um monte de coisa, tipo, porque as pessoas estão nos lugares, a gente anda nas calçadas, né? Então, tem que lidar com um morador de rua ou pessoa que tá... Às vezes até chato, né? Você pedir pra pessoa sair do lugar que ela tá descansando, você fala, porra, velho, que mal, né? Então, acho que é essa questão de aprender no cotidiano mesmo, né? Uma coisa bem do dia a dia, assim, que você vai lidando com um monte de gente, né? Como não tem jeito, você tem que lidar, né? Porque a gente vive na cidade. Mas eu gosto dessa coisa do que vocês fazem, do caminhar mesmo como uma prática para pensar melhor, assim, né? Até uma coisa do movimento, de tipo... Quando a gente tá muito parado, fica meio estranho, né? Pra mim, pelo menos, assim. Eu não gosto de ficar muito parado, né? Então, gosto demais. Aí, vamos aí. Aqui, Ricardo, só pra... Você usou uma palavra, curiosamente, eu tinha acabado de escrever, assim, um transmento de pensação. Aqui Estamos caminhando nos pensamentos. Estamos caminhando nos pensamentos. Mas que eu acho que tem a ver com... quando você fala da presença, né? Eu vou puxar de novo numa defesa aqui desse tempo de conversa, né? Da infância, enfim, né? Mas acho que tem... Quando o Renato fala do projeto, né? Quer dizer, tudo bem, então, concordo plenamente, quer dizer, esse projeto que vai expurgando determinadas pessoas, que vai colocando outras pessoas, enfim, tem as disputas e que a gente sabe, ou não tanto, ou deveria saber mais, enfim, pensar nisso como projeto de fato, né? Mas aí quando a gente usa o presença ou a presença, né? Acho que uma coisa que é legal de pensar é o que é a presença das crianças que vão caminhar a sua moda, ou que vão caminhar com as professoras mesmo, porque aí é uma caminhada distinta do que vocês estão colocando aqui, mas segundo o meu ponto de vista, é uma caminhada que se faz num percurso menor ali, mais curtinho, né? Mas o que a presença dessas crianças implica, provoca politicamente, acho que eu vejo, é um ato político estar com as crianças nesses espaços, né? É uma provocação, de fato, né? Acho que a gente tem projetos, né? E projetos que muitas vezes são levados pelas professoras das escolas, e aí em destaque as escolas públicas, né? Que vão falando, bom, as crianças estão aqui e elas vão fazer coisas. Tem o projeto Motoca na Praça, que é, enfim, fã demais, né? Acho que eu sou uma admiradora mesmo desse projeto, né? E aí, o que a professora faz? Bom, as crianças têm 4 anos de idade, têm 5 anos de idade, não tanto, 4 anos, né? Mais ou menos, né? E ela falou, bom, as crianças estão aqui nesse espaço, que é o espaço da Praça da República, que todo mundo está pensando como inóspito, como todo mundo está pensando que não é bacana, que vai acontecer uma série de coisas, e as crianças estão aqui meio que confinadas nesse espaço, né? E aí é um projeto que eu acho belíssimo, acho que vale muito a pena sempre recuperar isso, né? Que continua acontecendo. Tá, será que as crianças podem sair, e como é que é sair? E isso que eu estou falando parece uma coisa meio besta, assim, né? Não, mas as crianças não podem sair. Pouquíssimas são as vezes que as crianças estão fora desses espaços e aprendendo e produzindo a própria cidade, a sua moda, a moda das crianças, né? Então, o que se faz ali é uma provocação. É uma provocação que vai a pé, é uma provocação que vai de motoca, né? Motoca, tonqui, motoca, né? Aquelas de andando assim, né? E que quando chega nesses tantos espaços, então vão para o Copan, vão para 200 lugares na região ali, né? Na região centro, como denominada, as pessoas ficam com esse olho meio estupefato, né? Porque aí não é para o lugar, monumento, né? Mas é para a presença das crianças nesses espaços. Então, nossa, né? Que coragem, você colocou crianças na rua, você colocou crianças aqui andando e tal. Repito, isso parece uma coisa absolutamente besta de se falar, mas é extremamente provocadora quando a gente está fazendo esse cruzamento, caminhada, infância, ou no caso, motocada, caminhada, e crianças, e aí de pouca idade, né, ocupando esses espaços. Então, acho que essa presença delas, né, se concretiza, se corporifica, né, se toma corpo e dá um outro corpo para as relações, né? Porque aí acho que quando a gente fala desse enfim, um cotidiano programado, né, que coloca para fora as crianças, elas falam, não, a gente está aqui. Então, politicamente, né, acho que a gente, aí é uma defesa mesmo, então eu estou sendo enfadonha, porque eu estou repetindo isso, mas é uma defesa.
estar com as crianças nesse espaço é falar, a gente está aqui. Né? A gente tem um outro tempo de produzir isso, né? A gente tem um outro tempo de uso, a gente não está consumindo exatamente, a gente está aqui, né? E a gente está aqui vendo um monte de coisas, né? E aí acho que tem uma coisa que é legal quando vocês estão falando do tempo, assim, que fiquei pensando, e é até provocador demais, mas é provocador tudo que vocês estão falando, e aí eu fico pensando com, enfim, outras coisas que a gente já vem pensando. Mas quando a gente está pensando em deriva, né? Quer dizer, o que é? As crianças, elas são esses... Deve ser um neologismo, não sei se existe essa palavra, mas derivantes. Acho que tem essa capacidade de falar, não, vem aqui, porque eu sei o caminho. Isso já aconteceu comigo, andando com as crianças, assim, criança de escola. Né? Falei, eu não sei para onde é, não sei como é que faz, de fato eu não sabia. Não, mas vem cá porque eu sei. Né? E quem está falando eu sei? Um menino de 3 anos e 11 meses, de 4 anos de idade. Fala assim, mas aí você fala, pô, não, mas eu sei, você vai mesmo? Não, vem cá, que a gente sabe como é que faz, a gente é que te ensina. Então, é um super aprendizado, assim, desse outro jeito de olhar para as coisas, desse outro jeito de inverter essa lógica, né? Porque geralmente eu vou falar, eu sei, venha comigo, dê a mão, né? Aí é o contrário, quer dizer, vem comigo você que já está super... E eu aqui sei para onde nós vamos, né? Ali tem a casa do meu pai, ali tem a casa da minha avó. Você conhece minha avó? Vamos lá ver? Então, você tinha pensado em andar por aqui, mas aí não, mas tem a casa da avó. Isso aconteceu com a gente no extremo da Zona Sul, assim. Não, aí tem a casa... Aí é muito mais legal para a casa da avó do que aquele caminho que eu tinha pensado. Tá, então vamos conhecer. Aí bate na porta, conhece, aí vai para outro lugar. Só que aí tudo bem, né? Vocês falam, mas a gente faz isso, mas acho que para mim, particularmente, o que é encantador é esse outro tempo disponível para alguém que tem 4 anos, 5 anos, pelo menos a idade com que a gente geralmente trabalha, né? Ou os bebês pequenos, também no extremo da Zona Sul tem uma prática bem interessante, que é bebê mesmo, pequenininho, aí vão com as mães, né? Aí tem uma outra coisa, né? Mas está ligado a uma creche. Então, acho que tem tem essas práticas aí com as crianças e que colocam essa presença física. E o tempo, né? Isso, acho que essa palavra e outro tempo. A gente vai falar muito, né? O tempo. Então deixa eu guardar aqui. Mas é isso. Mas é super interessante estar trazendo, porque tem uma coisa de autonomia, né? A gente guarda essa autonomia para um lugar muito distante, assim, até o momento que a pessoa vai poder ir para a escola sozinho, né? Mas acho que em lugares onde elas não têm opção, lugares mais periféricos, né? Essa autonomia vem antes também, né? Porque a irmã um pouquinho mais velha já leva a pequena, né? Rola uma transferência aí, mas é uma transferência em função de uma precariedade, na verdade, e não em função de uma vontade, né? De criar essa autonomia nessa idade mais tão precoce assim. Mas eu fico pensando que essa galera está muito mais preparada para tudo no final, né? Porque eles sobem, descem, viram, vai, não sei o que, blá. Eu dei aula há muito tempo em áreas bem da borda da cidade, na Zona Sul, e a galera chegava com a presença corporal, eram aulas ligadas com uma técnica teatral, né? Eles eram muito safos, entendeu? Eu falei, se acontecer alguma coisa, essa galera que vai sobreviver, né? Porque tanto na hora de você se comunicar, né? Na hora de você responder, e na hora de se colocar como presença física mesmo, né? Eram adolescentes já, não sei o quê, mas você vê que era uma galera que tinha uma vivência de cidade, né? E trazia isso na hora de se manifestar artisticamente, né? Porque o objetivo era criar uma peça de teatro e tudo mais. Mas agora sobre essa instrumentalização do caminhar, né? Tudo que você instrumentaliza é como o objetivo de você meio que apagar, né? O caminhar é uma prática dissidente, na verdade, né? Não tem aquela coisa assim, qualquer coisa sai andando. O que é isso? É uma linha de fuga, né? E você, né? Você tem o seu corpo, né? O espaço, você consegue articular isso, né? De uma maneira de você, né, sair de uma situação que não te convém, ou que é perigosa e tudo mais, né? Mas uma coisa do livro do Careri, que eu estava com uma imagem, né, sobre o que eu esperava dele, é que ele reporta muitas iniciativas que estão dentro desse corpo do coletivo, muitas vinculadas à universidade. Eu senti um pouco de falta de ver ele caminhando sozinho para ver o que acontece, sabe? Acho que tem poucos momentos em que ele traz isso para o livro, que é isso, né? A caminhada fora desse ambiente acadêmico, de reflexão. Eu confesso que sou uma pessoa que lê muito pouco sobre caminhada. Eu gosto de caminhar, eu gosto de autores que me levem a caminhar, e não necessariamente são autores que fazem essa reflexão mais direta, assim, né? Tem muita
muitos autores da ficção científica que eu acho muito instigantes, assim, talvez a gente pode falar um pouco da relação da ficção com o mundo real depois, como esses antecipamentos, né? Antecipações desse mundo que a gente vive já foram narrados de alguma forma, mas um dos momentos que eu achei muito bonito do livro e que eu caracterizaria como uma epifania em estado puro, foi quando eles estavam caminhando numa ilha na Sardenha e de repente aparecem, né? O pastor com as ovelhas, de repente eles desaparecem, sabe? E quando você está em grupo, isso nunca acontece, né? Porque talvez as cabras, as ovelhas, né, se expandem com aquele grupo e façam outro caminho, né? Sim. Então, essa coisa de um caminhar solitário em pequenos grupos, né, ou às vezes em dupla, ela promove esse tipo de aparições, né? E que às vezes pode ser uma aparição de uma pessoa que atravessa aquele caminho e que às vezes você não percebesse se você estivesse envolvido numa outra dinâmica de relações pessoais mesmo, né? Que se desenvolvem ao longo da caminhada. E epifania, eu não sabia. Eu queria falar assim, o que é epifania, né? Que é uma coisa que é central. Epifania é uma palavra, vem do grego, né? Significa realmente aparição, né? É uma coisa que... Alguma coisa pode ser tanto uma aparição mental, né? De alguma coisa que você tem um insight, assim, né? Mas pode ser uma aparição realmente de uma coisa que se tornou visível na paisagem. E, eventualmente, essas coisas podem se misturar, né? Uma aparição, ela pode ser tanto mental quanto física, e às vezes você pode achar que ela foi só mental, né? E ela pode ter sido física também. Eu acho que isso é uma das coisas que acontecem nas caminhadas longas. Você entra no spa, num lugar meditativo, em que esse mundo mental, esse mundo físico, eles acabam meio se misturando e, no final, fazem parte dessa experiência global, na verdade, né? Que é se colocar no espaço, no final. Tem essa acho que é o que todos vocês estão dizendo, né? Tem esse exercício da constituição, né? Eu me coloco, então eu me faço, né? Acho que é isso, né? Quando eu entendo o tempo, quando eu penso sobre, quando eu vejo alguma coisa acontecendo, né? Acho que tem esse exercício de tanto para os outros, né? Acho que as crianças têm afinal as crianças estão ali como um ente em construção mais intensa do que certamente... Não, acho que não vou ficar falando isso, porque senão alguns psicólogos vão questionar a nossa idoneidade, mas assim, tem ali um processo de constituição das crianças que é muito intenso, né? Que elas não sabem nada, elas estão aprendendo tudo para elas é um... Né? Tudo para elas é um descobrir, tudo para elas é um pensar sobre, tudo para elas é uma descoberta, tem um exercício de entendimento. Elas não sabem nada, não, elas sabem tudo. Eu já peguei aqui para falar, mas... Elas sabem tudo, eu senti o cantinho. Elas sabem tudo, mas de outro jeito, né? Elas sabem muito mais do que a gente. Já deu uma olhadinha. A minha verborragia fez essa besteira. Mas eu acho que eu queria puxar um pouco isso, né? Que é esse ponto que acho que é tão caro para todos nós, né? De uma forma, prática, teórica, empírica, né? Que é exatamente esse intervalo entre o eu, né? Até isso, nas caminhadas coletivas, dos encontros, né? De estar com as crianças, tem esse estado do eu, estando ali na cidade, fazendo o caminhar, que é às vezes o solitário, ou uma experiência individual, e esse lugar de estar em conjunto, estar com o outro, né? Esse outro que também é um pouco conhecido, e ao mesmo tempo esse outro que é o desconhecido, né? Que é um dos temas, talvez, acho mais emblemáticos desse terceiro livro, que é essa ideia eu tô aqui como corpo, fazendo as minhas experiências, tô com o coletivo que é um pouco semelhante a mim, né? Tem esse lugar né? Dessa intenção quase desse corpo expandido, né? Mas, e aí vem esse outro lugar que é essa outra entidade que você encontra, que, né, isso, é imprevisível, né? Eu não estava esperando, isso não estava planejado, não tinha uma questão, tá ali, né? Eu me deparei com essa outra subjetividade, e que acho que talvez seja tão emblemático, que é essa sequência dos 3 livros do Carelli, né? Que começa com o caminhar, depois vai com o parar, e aí esse soma, né? Esses 2 nomes na conversa que eu tive com eles no outro podcast, no propaganda do outro episódio, assistam outro episódio do podcast. Tem esse terceiro termo aí, né? Que é o hospedar-se, que é essa ideia dessa hospitalidade
que é sempre também muito tensa, né? Que a gente começou lá no começo falando sobre a ideia de ser o conflito, o que mais que vocês usaram? A disputa, né? O termo desse enfrentamento, desse embate, que a gente começou lá no comecinho da conversa, mas agora tem de novo, né? Eu me encontro com alguém, eu estabeleço algum determinado tipo de diálogo com essa pessoa, né? Que vai entrar nesse espírito da hospitalidade e vai construir aí uma outra camada dessa experiência, né? Que é o caminhar que está na cidade, que é todos esses termos que a gente já conversou. Acho que seria legal trocar um pouco isso agora sobre essas questões. Acho que é uma pauta, né? Que está em questão aí, até com o mundo atualmente se degladiando por hostilidades, né? ao estrangeiro, ao outro, ao desconhecido. Né? Queria ouvir de vocês um pouco como é que vocês enxergam esse aspecto. Difícil. Só um silêncio, não? Quando eu comecei a ler quando você me convidou para participar daqui, eu pensei, nossa, eu preciso pensar alguma coisa inteligente para falar, né? Aí eu tentei trazer da minha experiência de caminhante, né? Quais as questões de hospedagem que me tocavam, e foram muitas, na verdade, né? Muitas coisas que estão... Sim, até porque para você tem essa coisa das caminhadas de mais de um dia, a hospedagem tem quase um... Eu até achei que o livro poderia ser caminhar para hospedar-se. Porque eu acho que também não tem mais essa dicotomia entre caminhar e parar. Porque o que é uma caminhada, né? São pequenas paradinhas, uma logo da outra, que são os passos, né? E chega uma hora que você faz uma parada um pouco mais longa para desenhar, ou ler, ou comer. E no final do dia você faz uma parada bem longa, né? Para dormir, né? Descansar o corpo. E eu fiquei pensando, né? Quais são as categorias de hospedagem que são possíveis, né? Acho que tem a mais básica de todas, que é a natureza, né? A natureza, ela pode te hospedar também. E são as categorias de hospedagem mais arcaicas, né? As pessoas que atravessavam o deserto, elas sabiam que elas podiam dormir no oásis, ou elas tinham as tendas que elas montavam provisoriamente para enfrentar, né, o vazio pleno que é o deserto. Também tem as cavernas, né, as grutas, né, as florestas. Então tem essa categoria de uma coisa que é pré-humana que te acolhe. Aí tem outra coisa que é a edificação, né, que é um lugar que você vai ser abrigado. E aí, nesse tipo de hospedagem, vai ter uma mediação com a pessoa que habita aquele lugar, né? E que é uma coisa que o livro trata em alguns momentos. E tem uma terceira, talvez, que é a ruína, né? Que é um lugar que não é nem natureza mais, porque ele já foi, né, modificado pelo homem, mas que ele não é mais habitado. E que acho que é o preferido do Herzog, né? Que ficava arrombando casas no inverno, durante a travessia que ele fez entre Munique e Paris, a pé. E é um que o Carrère também ele aborda no livro, né? Porque ele tem esse olhar, né, para esses lugares vagos, né? Que não são totalmente vagos, porque eles estão na cidade já, né? Eles não são mais natureza, eles são paisagem, né? Já foram transformados. Mas que por um motivo ou outro eles estão abandonados e eles, né, possibilitam esse abrigar-se, né, de uma maneira precária, provisória, e que pode levar a outro tipo de relação que ele estabelece com vários personagens do livro, que são os personagens mais interessantes, que são justamente essas pessoas que estão, né, em trânsito, né? Então, o tipo de forma que eles lidam com o espaço, né, e com o tempo é completamente diferente de uma pessoa que está, né, instalada, né? E aí, voltando um pouco sobre essa questão que você levantou sobre a instrumentalização do caminhar, também tem a instrumentalização da hospedagem, né? Que é uma coisa que era atávica, na verdade, né, do ser humano, né? Na época todo mundo circulava, não tinha meio de comunicação, né? Você podia estar na mesma situação da pessoa que você estava recebendo. E isso é uma das coisas que ainda permanecem de uma maneira que é muito emocionante, na verdade, né? Tem um olhar afetuoso e empático em relação aos caminhantes. Isso é muito legal, porque às vezes você está num perrengue absurdo, se você não tem uma florestinha para dormir, uma caverna para se recolher, sempre tem alguém que vai te dar um copo d'água ou te liberar um terraço para você dormir. Assim. Isso é uma experiência que eu passei em vários lugares de
né? Vários países de diferentes tipos de cultura. E, tipo assim, lugares muito inusitados. Essa empatia salva o caminhante nos momentos mais difíceis. Às vezes não, às vezes nem é um momento tão difícil, mas é muito mais legal você ficar na casa de alguém do que você ficar numa hospedagem que já foi, né, codificada, né? Só que é mais trabalhoso também, né? Você tem que estabelecer uma relação, né? Então, não é sempre que isso se coloca, mas quando isso acontece, realmente são epifanias que acontecem. E não só para a gente, né? De poder entrar num lugar que, a princípio, lhe seria negado, né? Por uma porta, né? Quando essa porta se abre. Mas, inclusive, para as pessoas que te recebem, né? Então, eu já fiquei em lugares onde a gente não conseguia se comunicar verbalmente, porque eu não dominava a língua, a pessoa também não. Só que tudo rolou ali, né? Na forma do gesto, na forma de uma frase, ou na forma de uma ordem, né? E as coisas, elas se arranjam, né? Porque eu acho que tem essa coisa do receber, que ela é inerentemente humana. Que ela também está tentando ser colocada nesse lugar do medo, né? Botar uma desconhecida para dormir no seu lado, ali numa cama do lado do seu quarto, né? Mas isso acontece, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Porque acaba fazendo pensar, né? A pessoa que está te recebendo também fala assim, tá, mas ela é estranha, mas será que ela é tão estranha assim? É isso, né? Você coloca, acho que isso que é o que eu estava provocando vocês nessa ideia do conflito, né? Porque você coloca a pessoa, mas por que ou não, né? Faz ela rever as suas questões. Então, acho que isso tem uma... Às vezes não é uma questão, é uma questão que você tem, mas que a pessoa nem tem, entendeu? Não tem, sim. Só abrir a porta. Como ela abriria, sei lá, para qualquer um. E a questão da alteridade de ficar na casa dos outros também, né? Você altera o cotidiano de uma família e você volta de outra forma, né? Eu viajei recente agora também, fiquei ficando na casa da galera, assim, e isso é uma adaptação constante, né? Com o horário das pessoas, às vezes mora com família também, tanto de alimentação, tipo, como é que você vai negar Tipo, a pessoa faz uma almoção lá, sei lá, não come carne, talvez. Aí chega um momento que você precisa meio que ir aceitando essas coisas, né? Então isso vai te alterando, de certa forma, assim. E aí você também altera o cotidiano da galera ali que você tá interagindo, né? Isso aconteceu muito comigo nessa viagem pro Nordeste. Fiquei uma semana em cada lugar, assim. E... são vários tipos de viver, né, galera? Muito... Eu fiquei em um lugar mais simples, fiquei em lugar com uma galera um pouco mais rica, assim, também. Então, foi uma adaptação constante, assim, nesse sentido de sabe, perceber vários modos de vida mesmo, assim. E você sempre sai de outra forma, né? Uma viagem, sei lá, de 20 dias, parece que você ficou 3 meses, porque todo dia é coisa nova, é papo novo, é costume novo, assim, então... altera muito, assim, eu acho, né? Essa coisa de se hospedar na casa a vida dos outros. densada, né? Claro. A viagem é meio isso. Parece muito mais tempo, sempre, assim, tipo... Parece que um dia tem 3 dentro, assim, é muito, muito doido. E sai dessa passividade, né? Que eu acho que é isso que você falou, né? Dessa institucionalização, né? Porque ali, tudo bem, se eu entro num hotel, se eu entro numa pousada, tem entrada tem horário para sair, horário para entrar, né? É isso, você tem que assumir todas aquelas regras e os códigos são claros, né? É isso, tá, né? E aí você simplesmente é passivo, tudo bem, eu assumo, né? Eu me adequo a esses... E é uma adequação que não é essa, né? É uma adequação só momentânea, ali tá bom, eu aceito, né? Tem uma troca ali. Tem a ver com o serviço, né? Essa adequação também. Claro. Estão servindo ali. Claro. Pagamento, né? Mas eu acho isso é uma coisa que sempre para mim me inquieta muito, assim, pensar nesse lugar do como é que isso eu queria te perguntar, é uma pergunta, não sou entrevistador, mas eu quero fazer uma pergunta. Esse lugar da ocupação, né, que tem esse trabalho tão grande que vocês fazem de entender esses espaços, porque ali também é isso, né? É um espaço que é um grande coletivo, né? Que é essa grande moradia coletiva, mas também tem esse lugar como é que é esse espaço da ideia da hospitalidade, dessa recepção, dessa troca, como é que acho que a gente, né, cada um de vocês enxerga esse encontrar com esse outro, né, que está ali, talvez por isso eu acho que eu puxei a ocupação como uma questão, porque tem ali um espaço inquieto de uma certa vulnerabilidade, talvez, né? De que a gente está aqui, a gente quer, mas ao mesmo tempo tem esse lugar meio institucional que não é nosso, né? Como é que isso funciona? Ixi. Tem mais uma hora? Vamos.
deixa eu pensar aqui de forma mais resumida, né? Acho que eu vou recuperar a palavra que foi usada aqui 2 minutos atrás, que é hospedagem, né? Que é o hospedar, né? Porque eu acho que tem uma questão que para mim é importante, que fui aprendendo ao longo dos anos, enfim, desse tempo, né? Que é um lugar que nós aprendemos dentro desse projeto do qual falávamos 2 tempos atrás, né? Bom, esse é o lugar do perigo, é o lugar das pessoas que são invasoras, é o lugar, invasor no sentido bem, né, invadiram esse lugar que poderia ser feito, sei lá o quê, ou poderia ficar vazio, né, são pessoas que enfim, que não trabalham, que são, é um lugar do não, né, que é um lugar que é pra gente meio rechaçar, assim, né, esse lugar do estranho, mas é um estranho do qual eu só me aproximo pela negatividade, tem uma coisa assim, né. Tá. E aí, juntando esse estranho, que é enfim, o lugar a ser rechaçado, né, como parte de um grande projeto, estou pensando e falando alto aqui. Mas eu junto a isso, quer dizer, quando eu entro particularmente, estou falando de uma experiência pessoal de pesquisa, mas ao entrar, a hospedagem se faz presente, né? Eu acho que tem isso que para mim é muito... Então há uma hospitalidade, né? Há esse espaço é uma abertura de porta, e é uma abertura de porta, estou pensando na imagem mesmo que acontece cotidianamente, mas é uma abertura de porta, que é uma abertura de porta para essa... desta hospitalidade mesmo, né? Desse acolhimento mesmo, né? Então, acho que é possível pensar em caminhadas que ocorrem dentro dos edifícios, né? Aí é muito curtinha, né? Mas que acontece, né? Então, não somente... Então, e essa caminhada, ela acontece, ora, por uma exploração que também se faz, ora, criando coisas, eu nem sei se a gente começou, porque era bem na época que a gente estava fazendo aqueles desenhos todos com as crianças, mas elas criaram uma personagem, que era uma personagem que ficava num determinado lugar. E que era uma personagem que a gente queria saber o que era aquilo. Nós, adultas, indo ali, né? Bom, então quem é e tal? Ah, mas ele responde coisas. E aí, a cada hora, estava num lugar. É muito fascinante isso. E aí, a cada hora estava... Uma fabulação, né? É uma coisa assim, ó. Tá não sei onde, né? Mas quando que vocês veem? Vocês já viram? Já vimos e tal, né? Então, e aí, é claro, isso também nos provoca a uma dica de subida de degraus e andares, né? Para ir descobrindo onde é que está, que obviamente, enfim, onde é que está, porque existe como uma orientadora mesmo, né, uma figura que orientava coisas, e aí eles criou-se um jogo, assim, as crianças falavam assim, não só por onde podiam ir, mas era alguém que respondia coisas, era um jogo meio de sim ou não, assim, né, e aí no meio disso a gente ia criando, né, aprendendo e fazendo um monte de coisas. Então, à medida que a gente entra, né, e que eu acho que vem ao encontro do que vocês estavam comentando anteriormente, né, à medida que essa porta abre, esses vínculos vão sendo construídos, ainda que de forma fortuita, porque eu posso dormir lá um dia, né, pensando nesse tempo mais longo de caminhada, eu posso passar uma tarde lá, num dia, né? Posso ficar muito tempo, posso ficar abrindo essas portas durante muitos anos, né? No meu caso, alguns anos, enfim, né? E a cada abertura, esse acolhimento, ou esse hospedar-se, ele vai sendo produzido ali, né? Com as crianças, enfim. E vai sendo produzido em pequenas... Porque acho que é interessante, né? Porque a gente está pensando em caminhar lá fora, né? Posso estar cometendo um erro gigante, vocês me digam aqui. Mas é possível pensar nessa caminhada que se faz lá dentro. E de dentro, que esse lá dentro é muito curto. Então, sobe-se, desce, sobe-se, desce, sobe-se, desce. E vem aqui ver o que é. E vem aqui tirar uma foto. E vem aqui fazer um desenho. E vem aqui, taranana, né? E aí nós vamos subindo, descendo, né? E nesse subir, descer, nós vamos entrando nas casas, nós vamos entrando e conversando e aí vem essa produção desses vínculos todos, e aí eu estou me referindo novamente às crianças que vão fazendo essas provocações, né? E que ao mesmo tempo de dentro, e foi uma experiência que a gente viveu um pouco juntos, né? Mas ao mesmo tempo de dentro tem
imaginar o que está acontecendo lá fora, que é bom. Então, quais lugares vocês curtem? Então, não fomos exatamente, fomos depois, não vamos exatamente, mas aí é uma provocação para pensar essa cidade vista de dentro deste espaço, ou esse bairro, ou essas ruas do entorno, vistas de dentro desse espaço ocupado, um edifício, né, ocupado, e aí vem, bom, então vocês têm que virar pelo bar que a gente não achou até hoje, tem que virar pelo bar não sei o quê, tem que virar não sei onde, né, e aí a gente acha que, bom, tem lugares que são os lugares inventados, e aí eu acho que é a riqueza de pensar nessa temática, junto com as crianças, né, porque aí nós vamos passar ora por lugares que elas querem que a gente passe. E, de novo, acho que uma coisa que é importante frisar sempre, né, que é essa inversão mesmo, né, porque aí a gente meio que somos nós guiadas por essas outras pessoas que são de muito pouca idade mesmo, né, e guiadas por lugares que são inventados. E aí foi uma coisa importante, né, para a gente, mas onde será que está esse restaurante que eles tinham inventado? E aí a gente meio que não acha, a gente fica supondo, eu acho que é aqui, não, eu acho que é o não sei o quê. Aí estou pensando na esquina da Ipiranga, então eu acho que é o Brahma, mas acho que no Brahma não é, não é o Brahma, enfim. Aí nós vamos criando esse outro jeito de ver, né, a partir dessa entrada nesse lugar. Que é qual? Ocupação Ipiranga. Tá, da Ipiranga. Tá na região bem no miolo do centro. Né? Aí a gente, enfim, nós fizemos isso mais recente, porque agora como fiquei bastante tempo lá, estou bastante tempo lá, mas aí na Mauá, que aí é a Rua Mauá, né? Aí tem umas coisas interessantes, que é pensar de novo, com as crianças, né, no caso, na Rua Mauá, na Ocupação Mauá, que está nessa região, né, que a gente né, que nós costumamos pensar que, enfim, o que está acontecendo ali agora, pode entrar, olha, a polícia não pode, olha, enfim, tudo que a gente já sabe, né, ou poderíamos, enfim, supor, enfim. E aí, conversando com as crianças, aí tem uma coisa que é muito legal, porque assim, a gente sabe que existe alguns lugares, mas nós não vamos até eles. Né? Por quê? Porque o caminhar vai se tornando, tem fronteiras que muitas delas nós não podemos, enfim, passar, né? Vivi isso como mulher, pesquisando, ao chegar e querer fazer exatamente, e seguindo umas coisas, não, eu vou ficar dali, né? E aí nós vamos encontrando essas fronteiras mesmo, né? E para nós, mulheres, é algo importante, você destacou isso, eu acho que é importante destacar de novo, né? Porque nós, mulheres, e as crianças, por exemplo, falam, olha, aqui não é para gente. E aí, quando a gente está falando em caminhar, acho que é importante a gente pensar nisso. O que é para certas gentes e para outras gentes não? Sim. Né? Acho que isso é uma coisa importante, né? Quando a gente pensa em, sei lá, direito, né? A cidade, as caminhadas, e, enfim, com todas as pessoas, ou mesmo, né, com todas as crianças, né, de quais a gente está falando, eu acho que é legal a gente pensar nisso também, né? Então, quando eu ouço, a gente sabe que existe, mas nós nunca fomos até lá, você está me dando uma importantíssima informação, claro, né? Porque está pertinho daqui. E o que apesar de estar pertinho daqui, pensando nessa medidinha de espaço, né, me impede de ir até lá? Sim. Caramba! Né? O que é isto e o que isso produz, né? Em todos nós, né? Mas o que é que isso produz quando a gente está com gente tão pequena, né? Que está nesse lugar da inversão, né? Acho que talvez essa seja né, ouvindo vocês, essa coisa de você inverter os papéis, né? Que acho que está desde a conversa da hospitalidade, porque quando você está entrando na casa de alguém, quando você está sendo recebido por alguém, você também está recebendo aquela pessoa, né? Porque normalmente você se coloca diferente, você propõe, oferece coisas. Não, pera, mas deixa eu fazer, né? Deixa eu lavar a louça. Deixa eu lavar a louça. Não, eu te ajudo aqui a arrumar as coisas, né? Então, acho que desde esse lugar da inversão, né? Que acho que a hospitalidade acaba colocando esse ponto, até esse lugar dessa inversão dos papéis, né? Bom, que acho que a hospitalidade, muito do que está no texto
do livro do Careri e o que está acontecendo no mundo hoje, né? Desses excluídos, né? A gente estava comentando aqui um pouco antes do Michel G, desse lugar, né? Dos que não são mais permitidos, os que não podem entrar, os que não devem, né? Então, acho que tem uma coisa muito interessante, que é essas inversões, né? Que vai acabar indo para o caminhar também, né? Por que isso? Porque é a mulher que não é autorizada a estar ali. Eu fico pensando sempre muito nisso, né? Os skatistas que não estão autorizados ali. Você mencionou o Jean, um momento, né? Ele conversa bastante sobre isso. Bom, tudo bem, a cidade, quando ele está falando do Anhangabaú, né? A cidade para quais pessoas, né? Quem são, né? Quais estão autorizadas a estar ali, né? As mulheres não estão, os skatistas não estão, as crianças não estão. Então, né? Acho que esse exercício da hospitalidade está colocado aí como esse lugar também do prosaico, que é bom, esse momento que eu preciso parar para dormir, para descansar, e eu vou ter uma troca ali, mas também nesse lugar de você se colocar, né, no inverso e falar assim, bom, tá, os não autorizados têm seu lugar. Quase uma, né, sei lá, a gente tá criando uma seita aqui. Tá? Vocês não estão entendendo. Mas já não é. Já é uma seita isso daqui, né? Mas acho que tem uma né, essa conversa muito forte dessa posição, né? Que a gente coloca como, tudo bem, então agora a gente autoriza, né? A gente se sente autorizado a estar nesses, né? Sim, eu quero saber, né? O que uma criança vai dizer, né, sobre aquele lugar, eu vou... É isso, a gente sempre conversa sobre essa peculiaridade, né, que ultimamente a gente tem visto muitas mulheres fazendo essas atividades desde o universo da pesquisa sobre o caminhar, sobre estar na cidade, até a própria experiência prática da caminhada, tem uma presença muito, muito, muito presente disso, né? A gente percebe isso, né? Nas caminhadas, na liga dos caminhantes, sempre tem uma presença muito grande do corpo feminino, como esse lugar de tudo bem, né? Então tem uma autorização, né? Aqui. Só uma coisa, Ricardo, que você está falando, acho que... E aí, nessas autorizações, né? Naquilo que é meio interditado para nós, né? Então tem... Tudo bem, então vamos sair, vamos caminhar. Tá, mas se somos mulheres, quais roupas nós podemos usar? E se eu for sair sozinha, né, quais roupas eu estou autorizada a usar? Acho que é uma coisa importante para a gente pensar, né? E tá, aí a gente defende, então, as crianças nas ruas, caminhando, etc, etc. Mas quais crianças, ou de quais crianças eu vou me aproximar, ou de quais delas eu vou me afastar? Né? Então, acho que é importante a gente, de novo, né, trazer isso, né, para a composição, porque não é uma coisa tão universal, na verdade não é universal, né? Sim. E aí quando a gente está pensando nessas pessoas caminhantes, né, de quais eu me aproximo, para quais eu abro a porta, né? Quais eu acolho, né? Eu acho que aí tem marcadores, né, sociais, e que eu acho que são importantes a gente chamar a atenção e cruzar isso com os caminhantes e com as caminhadas e com quem a gente, sabe, de quem que a gente se aproxima mais para falar, vamos caminhar junto? Ou, não, aí, putz, esse daqui eu vou atravessar a rua, né? E isso vale para as crianças também, né? Que acho que, enfim, é importante pensar também, né? Mas era isso. Então, reflexões. Eu estava pensando nessa coisa de como tem um recorte mesmo, né? Muito claro, né? Porque pra gente caminhar é que nem tomar um açaí, né? Não é que a gente precisa, né? Porque a gente pode, né? Não é que ele faz parte. Estou falando isso porque eu ouvi um podcast ontem falando sobre essa gourmetização de produtos regionais. No Pará, o açaí é base de alimentação. Só que eles estão podendo comer açaí porque está tudo sendo exportado, né? Caminhar também é isso. Tem gente que o caminhar, na verdade, é uma necessidade. Não é que ele escolheu aquilo, né? Ele tem que caminhar tantos quilômetros para chegar no ponto de ônibus, né? Então, é uma coisa para refletir. E a galera que faz caminhada com a gente é uma galera que pode fazer essa caminhada, né? Que tem tempo, né? Que tem interesse, tem disposição, né? Então, está num campo de discussão que é um campo meio sectário mesmo já, né? Isso é uma questão. As caminhadas, falando essa coisa das zonas interditas, assim, algumas caminhadas curtas que eu faço pelo centro, eu sempre gosto de passar pelo Teatro de Container, né? Eles já foram parceiros de vários projetos ali, eles estão instalados, né? Para quem não conhece, assim, alguns metros da Estação da Luz, né? E numa das áreas mais críticas, né? Em todos os termos sociais, políticos, econômicos da cidade de São Paulo, que é o que eles chamam de Cracolândia. E eles têm um trabalho muito forte de tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que eles
fazem, sei lá, 1000% a mais do que qualquer um das instituições do poder público fizeram nesses últimos anos. E quando eu estou com um grupo, eu aviso assim, ó, galera, fica meio ligado, a gente está passando por uma área sensível, né? Todo mundo meio junto, até para as pessoas se sentirem mais acolhidas, é tudo certo. Você chega lá, né? Não é fácil, né? É uma situação delicada, assim, do ponto de vista emocional até, mas a galera vê que é muito estigmatizado. E lá tem tanta polícia que eu acho que é um dos lugares mais seguros da cidade, assim, né? Pelo nível de cerceamento que aquela população está sofrendo. E geralmente é uma experiência que algumas caminhadas acabam lá e as pessoas, nossa, como assim, né? Isso que é a Cracolândia, esse lugar onde está acontecendo tanta coisa, né? Coletivos de música, né? De costura, de teatro, todo, né? naquele pequeno espaço conformado ali, com aquelas árvores todas, que foram construídas ao longo dos anos, né? Mas teve uma menina uma vez que ela meio que surtou. Ela estava era uma caminhada com 4 pessoas, ela tinha... Essa coisa na cabeça dela estava tão cristalizada já que ela achava que ela realmente ia morrer por andar 3 quadras no centro da cidade, assim. Depois a gente sentou lá, tomou uma cerveja, se acalmou, mas ela meio que teve um... Antes, assim. Antes já aconteceu ou depois? Durante. Né? Quando ela foi percebendo que a gente estava naquela região, né, ela foi se imbuindo de um estado psíquico ali que ela... Eu pensei, gente, tá tudo certo, era de dia ainda, era super tranquilo, não sei o quê, mas acho que esse medo que está enraizado nas pessoas pode causar esse tipo de situação. Não que nada vá acontecer, mas como, sei lá, você pode arrombar o seu carro na Avenida Brasil, entendeu? Tipo de quebrar o vidro do seu carro para roubar um celular. Mas eu acho que tem uns lugares que estão tão estigmatizados, né, que essa quebra desse imaginário é uma missão também, né? Eu acho que isso que pode possibilitar, né, esse tipo de visibilidade, né, novas soluções para esse lugar que não é gentrificação, né? Tem esse plano bizarro agora de levar o governo do estado para lá, num projeto que tipo, né, do século XIX, assim, né? Que está totalmente anacrônico em relação ao que se espera do que seja uma cidade, né? E também a favela do Moinho, né? Eles querem tirar também. Sim. É um lugar assim super... Já estão tirando. Acho que já está, né? Já está em andamento. Já está em processo. Uma coisa bastante esquisita. Eles foram cercados, né? Por um monte de empreendimentos bizarros, né? Que não tem nenhum diálogo com o passado ferroviário daquela região, não sei o quê. E foram meio que, né? Aquele poder que vai... É muito lento, né? Mas é muito preciso, né? A gente vai chegar nesse objetivo que é higienizar essa cidade, né? Transformar isso uma grande matrix. Né? Vai virar uma estação de trem ali, né? Parece que vai ter uma estação de trem e aí já estão retirando várias pessoas dali com aluguel. Como é que é o nome disso? Vale aluguel, tem uma coisa, né? Então, tipo uma bolsa, assim. E bem menos do que é o valor. Tá bem esquisito mesmo, né? Eu acho engraçado aquela região porque as áreas de lazer são gradeadas. Tem ali, fizeram até tem uma rampinha de skate lá, uma quadrinha, bem em frente a Júlio Prestes ali. E é tipo, o lugar fica trancado, velho. Tipo, sim, não é pra usar. Então, tipo, qual que é o sentido, né? E várias outras partes do centro você vê que tá literalmente com cadeado, assim. Eles estão gradeando as áreas livres. Fora os tapumes, né? Que também tá em toda parte. É a cidade do tapume, né? Vai ser horrível isso. Eles estão gradeando aqueles espaços vazios, né? Nas marginais, né? Que tinha uns... Sempre tem aquela rotatória, né? E aí você passa lá, tudo cheio de grade, tem um caminho pelo meio, você cria quase que um corredor polonês ali, né? Que fica muito mais perigoso, na verdade, né? Você fica meio cercado, né? Vocês lembram que a virada que teve recente, que foi no Anhangabaú, foi uma das mais violentas, porque ficaram nessa de cercar, né? Que foi o primeiro dia que teve aquele monte de assalto, assim. Porque era uma grade, mas a revista era 0, assim, os caras faziam assim, você... E foi, nossa, aquilo lá foi bem simbólico nesse sentido de que quanto mais fechou o lugar, quanto mais vigiou, mais violento foi, assim, né? Porque ao mesmo tempo que tava vigiando, o policial não tava nem aí, parecia, assim. Então teve muita violência esse ano. Aí o dia seguinte foi aquilo, né? Triplicaram o excedente ali. Mas eu reparei nessa virada que essa questão da grade influenciou demais, assim, nessa violência, sabe? Porque era uma falsa segurança, parecia, né? Não era de verdade aquilo. Essa ideologia do condomínio, né? Quando está cercado, está seguro. É o contrário disso, né? Sim. O contrário. A virada cultural, que era um grande evento de uso do espaço público, é muito triste ver o que virou, né? Virou um monte de pequenos shows, né?
isolados. Não tem cidade, né? Tem caminhada, né? Não tem quase, caminhada. porque Não, o roteiro antigo você ia de um lugar pro outro, né? Pros shows. E esses encontros, né? Você tava caminhando durante a madrugada, olha só, tem um palco aqui, aí você vai, você cruza com alguém que tá indo de um outro lugar pro outro, né? Era bem interessante. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Perguntar não, quero chamar uma coisa aqui entre nós. Que acho que também foi um dos motivos que os nomes dos integrantes da mesa surgiu desse lugar que é tão, talvez, emblemático, que é o lugar de tornar a experiência, que está muito, acho que, dentro da ideia da hospitalidade, né? Tornar a experiência concreta e registrada de alguma forma, né? Acho que, de uma forma ou de outra, todos vocês caminham, todos nós, né? Caminhamos e experimentamos todos esses conceitos, essas questões que a gente está colocando aqui, né? Mas que eu acho super, super potente e bastante sensível e hospitaleiro também, né? Essa entrega, né? De um, não quero chamar esse termo, mas, né? Não consigo achar nada melhor por enquanto, mas entre aspas, esse produto, né? Quase como se o ato e a experiência produzissem alguma coisa que tem aí também um convite de oferta, né? Para o outro, e esse convite, olha só o que aconteceu, né? Acho que queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sei lá, posso começar assim para quebrar o clima também. Lá no estúdio, no CD Eu Passo, a gente tem isso como sempre uma questão, né? A gente entendeu que fazer a experiência do caminhar era uma, né? E o momento de receber esse relato dessas experiências dos caminhantes que fazem os exercícios com a gente, tanto nas oficinas quanto nas caminhadas, né? A gente enxergou esse sentido, né? De tornar aquilo um zine, tornar aquilo um material gráfico que possa ser revisitado, possa ser caminhado de novo, né? Então tem esse outro convite, né? Um segundo momento de um exercício do caminhar que é a partir desse objeto, que no nosso caso lá do estúdio é esse caderno, esse pequeno livro, né? Onde estão os registros e as experiências das pessoas, né? Eu lembro de uma das caminhadas que o Renato fez com a gente, tem lá as anotações, tem os pequenos desenhos, que isso vai resgatando, né? A gente olha para aquilo e começa a construir, quase como você falou antes, uma fabulação, né? Eu vou imaginando, eu vou entender, eu vou especulando o que pode ser aquilo, o que não pode ser aquilo, então vai criando quase esse lugar hospitaleiro desse deslocamento, né? Que a gente estava conversando antes. E um dos motivos de ter convidado também vocês para essa conversa foi justamente porque cada um de vocês tem um suporte diferente, né, dessa experiência. Agora entendi. Se vocês pudessem falar sobre eles e também, né, porque acho que não deixa de ser também um exercício de compartilhamento, né? É um grupo bastante heterogêneo que você escolheu, com né? certeza. Esse link aí foi muito preciso. Cinema. No nosso caso é muito louco, porque você, no momento que você está buscando um lugar novo, né, ou viajando, a gente vai filmando, a câmera passa entre as pessoas também, não sou só eu que filmo, né? E é legal esse momento da edição, depois você se deparar de novo com material assim. É uma câmera. Câmera ou... Câmera. Ou é um celular? Câmera mesmo. Câmera, legal. É filmadora, né? Tipo, é um cartãozão assim de memória. A que a gente tá usando mais é de zoom, né? Então é mais fácil operar, assim, dá pra meio que qualquer um usar. E a gente vai filmando as sessões, assim, né? Os lugares que a gente vai passando e vai juntando um monte de pastinha, né? Aquela coisa, pra depois chegar no produto final, né? Que aí é o vídeo. E aí, por isso que também Premiere de skate é um negócio que vai muita gente, porque hoje em dia com rede social não tanto, né? Que a galera sabe o que você tá fazendo, a não ser que você não poste nada. Mas, tipo, é um momento esperado, tipo, pô, por onde eles foram? O que eles fizeram naquele lugar, né? Uma coisa de... É bem de comunidade, assim, essa coisa de skate. Teve agora essa semana, uma segunda-feira, assim, ó. O lugar tava lotadão, você fala, caramba, segunda à noite. Galera tudo junta pra ver um vídeo novo e tal. Mas no processo mesmo... geralmente eu faço isso, eu crio pastas por lugares
e vou só colocando. Chega um momento que tá com bastante material, eu começo a pensar em editar, Então assim. não tem um roteiro. Não tem roteiro e também não tem muito plano. Tem gente até que fica brava, porque fala que não chamou, sabe? Tá. Só que a gente vai decidindo as coisas meio no momento, assim. Então, quem começa a interagir com a gente, assim, nessas sessões, vê que é meio sem planejar mesmo. Mas quem vê de fora acha que é uma coisa super... Que nem eu comentei dessa raiz da árvore que a gente achou esses dias. Aí você faz um post no Instagram, todo mundo, nossa, onde é isso? Não sei o que, chama eu, blá, blá. Mas foi uma coisa que aconteceu ali na sessão. Então, o que a gente fala é para tentar chegar junto, assim, sabe? E essa questão também de circular a câmera eu acho legal, assim, porque aí o olhar de cada um ali. E o zoom é automático, o foco é automático, né? Então é mais de boa. Mais fácil. Mas é bem da hora, assim. Eu considero meio como um diário mesmo. Desde 2015 que eu comecei a filmar mesmo o cotidiano, assim. E tem a questão também que é difícil, né, andar de skate. Então, por exemplo, às vezes você vai pra rua, você volta com 5 segundos de manobra, né? Tem as cenas e tudo. Imagina, você ficar horas no lugar, volta com 3 segundos. Pra você fazer um vídeo de meia hora, demora bastante, Mas assim. o documentário é isso, né? É. É aquela Total. coisa assim que nem ensaiado, né? Você tem que pegar aquele momento mágico. Deu Pá! certo. Você não escolhe. Ele se mostra. Sim. E aí é bem essa questão do imprevisível mesmo. Essa viagem que eu fiz por Nordeste, aconteceu um monte de coisa que nem fazia ideia, assim. Sim, foi... Não tem como ter roteiro, né? Não dá. E aí, Porque- tipo, tem um amigo que tá morando em tal lugar, aí você fala, pô, posso ir aí então? Aí vai lá, já conhece a galera local. Assim, eu optei por ir sozinho também pra ter essa experiência de viver como eles vivem, sabe? Tipo, se eu fosse com algum amigo, assim, eu acho que ia perder um pouco isso. Aí eu faço desse jeito. A gente tá fazendo um vídeo novo, né? Com essas imagens aí do Nordeste. Dá pra dar um spoiler já? Tem nome? Qual é o Então, novo? você Qual- sabe que a gente tá inspirado um pouco naquela ideia do... Vocês já viram aquele Dial Palm? Que é um 0800 que você ligava e tinha poesia? Sabe? E aí, tipo... É tipo um serviço público que veio dos Estados Unidos e aí a revista Trip divulgou recentemente. Tá. Aí você liga lá e nas ouve 0800. Um poema. Dial Palm. Aí começa. Tem tipo assim... Tem Hilda Hilst, tem Maria Bethânia falando no seu ouvido, imagina. Nossa, Nossa, que legal isso. E aí eu gravei um da Roberta Dávila, né? Que é uma poetisa mais da nova geração. Ela era até daquele projeto Frente 3 de Fevereiro. E aí eu vou usar uns trechos do poema, assim, dela. Tá. E é mó difícil gravar do celular, porque é o recurso que filma a tela, né? No celular tem, só que como é onde sai a ligação, não Ele grava, grava fica o mudo. som. Eu tive que usar outro celular antigo Gravando. pra gravar. Aí eu vou usar uns áudios disso, vou misturar um pouco com coisa do movimento armorial, pra provocar um pouco o carinha lá, como é que chama? Ariano Suassuna, que ele não gostava muito de mistura, né? Tinha uma treta lá com o Chico Sainz. Não fala nada. E aí é um pouco sobre isso, assim, pegar um pouco da galera lá que eu filmei também, do Nordeste, assim. E aí continuar em São Paulo com pessoas do Nordeste que moram aqui também. Tá. Que seria o trecho final, assim, do vídeo. Aí eu tô começando. E sempre em lugar novo, né? Porque a gente tem que sair do centro, assim, é sempre... O skate no centro é uma coisa mais cotidiana de treino, assim, mas quando vai filmar, a gente busca ir pra outros lugares, assim, Tá. pra descobrir mesmo. Faz o jabá aí do @. Flanantes, o nosso coletivo só é... Flanantes. Flanantes underline, assim, a gente tá sempre fazendo coisa nova aí. Pronto. Então, porque acho que é sempre bastante interessante e curioso. Que eu acho que muito... Eu sempre indico para os alunos para eles irem, seguir, assistir, né? Que acho que é essa ponte que constrói, né? Entre é isso, o último vídeo é o K, que daí tem uma questão, né, de um resgate teórico que vai fazer essas pontes, e aí depois tem o Paulo Freire, né? Acho que Sim. tem sempre essas... É um jeito de fazer a galera estudar um pouco também, né? É quase essas fisgadas, né? Tem Uma provocaçãozinha provocação ali de... Mostrar que o que tá fazendo às vezes tem a ver com outras coisas também, né? Uhum. Eu acho legal, assim, tudo isso, porque também me mantém em movimento, sabe? Sempre lidando com a nova geração também, porque essa questão de filmar skate, ela tá muito vinculada ao mercado. Quando você filma independente, você vai filmar pessoas que não têm patrocínio, você não vai ganhar dinheiro com aquilo. Então é meio que você oferece um serviço pra pessoa, assim, né? Então, a gente sempre tá andando com criança também, assim, tem molecada nova, tipo de Descobrindo 8, skate. 9, é bem legal filmar a criança também, porque... Imagina, só usou o celular na vida. Aí tem essa câmera de zoom e tem a que você vai junto com a pessoa, né? Bem pertinho, que é a grande angular, né? Que fica aquela imagem meio redondona, assim.
Aí é muito louco, assim, filmar molecadinha, porque para eles é uma experiência totalmente nova também, né? Fica até nervoso com a pessoa seguindo ela, assim. É bem legal, eu gosto. O que eu faço para registrar? Eu escrevo. Eu caminho pelo teclado. É uma caminhada infinita, né, pelo teclado. Às vezes deixo pouca paciência. Não, mas brincadeira, assim. Mas, de fato, é isso, né? Acho que é o que a gente leva sempre, assim, né? Como forma de registrar o que é feito, a fotografia e desenho, né? E, em grande parte, feito pelas crianças que estão conosco, né? Então, acho que essa é fazendo também, a gente tem um videozinho pequeno, mas que foi feito pelas crianças. Eu acho que essa é a grande questão ali pra gente, né? Que é, então você coloca na mão, né? Que meio que, ó, o que vocês estão vendo, etc, etc. Enfim, a gente tenta levar em bastante consideração esse outro ponto de vista, né? Então, que ponto de vista adotar, o ponto de vista delas nesses percursos feitos. E, de fato, aí me cabe uma coisa, que é uma outra coisa, que é também o tentar escrever, que é um tempo bem longo, né? Isso é uma briga também com esse passeio, com essa caminhada pelas teclas. Mas acho que é isso. E que tem também esse lugar da universidade, né? Sim, eu não posso... sim, bem lembrado. De como isso é uma insistência também, né? De fazer isso dentro da universidade e permanecer também, né? Acho que tem Sim. Não deixa de ser um produto também, né? Sim, aí você me provoca a falar outra coisa. Quer dizer, o caminhar desde dentro da universidade é algo que nem sempre é tão bem-vindo e bem visto assim. Acho que o Ricardo me chama a atenção para pensar isso também, que é bem importante, né? Então, quem é que sai, né? Acho que nós temos claro, tem uma cultura escolar que ela está meio entre as quatro paredes. Então, quando vem alguém e fica provocando, olha, a gente tem que sair, a gente tem que fazer isso e aquilo, acolá, né? É algo que também provoca algumas reações, né? Porque aquele não é o lugar para se fazer ou para se discutir sobre isso, né? Então, isso... Muito bom, te agradeço porque aí é uma briga constante, né? Olha, eu quero, nós vamos sair, né? Então é algo que de fato não é, acho que é importante chamar a atenção para isso, né? Não faz parte do cotidiano de forma alguma, né? Não faz parte do cotidiano, e eu diria que às vezes nem são bem vistas, enfim. Os caminhantes talvez não sejam tão... porque não faz parte do cotidiano. Porque você provoca uma ruptura ali, né? Ainda que estando na universidade, que é uma coisa que a gente aprendeu quando era pequeno, que todo mundo, enfim, né? Então, o que eu faço? Assim, qual é a caminhada? A caminhada é em direção à sala de aula. Aí você fala, não, mas eu acho que não é uma caminhada, mas é um caminho feito, né? Que estou caminhando, andando em direção à sala. E aí eu tenho um corpo de estudante, né? Que é esse aqui, que fica aqui. Né? Ele fala, não, gente, a gente pode fazer uma outra coisa, né? Então, como é que é? Então, pode, enfim, sair, fazer outras coisas, etc, etc, né? Então, isto provoca uma rearticulação, né? Uma outra forma de se pensar a própria universidade, as disciplinas que são ministradas, que são dadas, etc, né? Pensando que eu trabalho com adultos, né? Pessoas adultas, né? Quando a gente fala disso com as crianças, aí também é uma outra provocação importante pra caramba, porque aí é sair, né? Por isso que eu tocava antes, é sair desse lugar, né? Você tem que ir lá, e aí esse corpo que não caminha, é esse corpo produzido desde pequenininho, sabe? Né? Então, quando você fala, não, mas acho que a gente pode não estar aqui sentado e pode estar em outro canto. Aí você fala, pô, né? Mas é um grande desafio. Perfeito, você ter lembrado isso. Que demanda é isso, que não deixa de ser um registro também, né? Como é que coloca isso como, nossa, mas isso está acontecendo, mas por quê? Isso quase um lugar de não pode acontecer, correto? Sim, muito isso bom. Eu ouço bastante. Isso mesmo, é isso. Né? Renato. Cinema, literatura, escritos, né? A meu registro de base é desenho, né? Então, eu acho que eu faço esses atravessamentos para me relacionar com a paisagem através do desenho. Então, tem um monte, né, de cadernos de viagem, não sei o quê, com mais ou menos dedicação, assim. Mas eles fazem essa espécie de diário gráfico, né, desses atravessamentos.
e sempre com algum livro acompanhando junto, né? Por acaso, eu peguei esses 2 livros aqui para reler durante os momentos que antecederam a gravação. Não sei qual câmera é essa. O Carere anterior, né, que é o Caminhar e Parar, e o Piquenique na Estrada, que é um livro dos autores russos, os irmãos Strugatsky. E foi da onde saiu o nome Stalker, né? Que o grupo do Carere assumiu, né, para essas expedições. Nossa, eu não conheço. O Tarkovsky pega... O Tarkovsky, ele se baseou num pedacinho do livro, na verdade. O livro é um livro excelente, assim, que fala desse futuro distópico da ficção científica. E o Tarkovsky, ele basicamente pegou um capítulo do livro, que é quando, né, aqueles 3 personagens, né, um deles é o guia, né, que é o tal de Stalker, ele leva essas 2 figuras para entrar nessa zona de exceção, eles chamam de Azona, que é um lugar onde uma nave espacial ficou parada durante um período de tempo. E o fato de ela ficar parada ali em cima, ela modificou todas as leis da física, química. Nossa. Então, a partir do momento que você cruza esse limiar, né, que é a sombra da nave, você entra no mundo onde todas as coisas que você conhece não funcionam do mesmo jeito. E os stalkers são as pessoas que iam buscar essas relíquias, que às vezes tinham propriedades físicas que eram interessantes. Sei lá, tinha uma bateria que nunca acabava, entendeu? Tinha uma pilha lá que ele estava lá no lugar, aí, pelo fato de ter tido esse contato com essa vida inteligente que pousou ali, virou uma bateria. Ou tipo, pedras que dissolviam qualquer tipo de matéria, né? Nossa. Então, é muito louco, assim. Ele não fala muito... O Tarkovsky, como é uma pessoa mais, né? Tem aquela coisa meio... Como a gente pode chamar ele? Meio interiorizada, assim. Ele faz um filme meio seco, né? Que escapa um pouco da ficção científica e vai para uma coisa mais filosófica, assim. Mas não veio daí. É dessas pessoas que entram num lugar onde as coisas não funcionam como se espera que elas funcionem. E eu levei esse livro para uma viagem para a Chapada Diamantina, onde eu estava realmente imbuído do caminhar e do desenho. Então, eu levei um monte de papel, né? Não tinha roteiro também. E aí fui meio que alternando entre esses 2 livros. E aí tem uns desenhos ao longo do livro, né? O livro, ele também se modificou com a viagem, né? Tem uns desenhos nesses cantos, né? Nesses vazios, né? Que a gente vai ocupando com as coisas que aconteciam durante a caminhada. Que eu não vou falar muito sobre ela, porque daria também... É inédito ainda. Não, essa não vai ter, não. Então, é uma questão, né? Aí, o que vira o registro? Vira uma caixa de desenhos, né? Ou um monte de caderno, né? Essa aqui, eu estava num lance de fazer desenhos compridos, assim, né? Então, eu levei um monte de papel meio dobrado, então tinha uma paisagem, eu fazia esses desenhos que elas foram redobrados e virou uma caixa, né? Então, virou um volume, né? De papel. E aí, sei lá, depois de uma semana, acabou todos os papéis, assim, porque estava desenhando realmente muito. E aí eu comecei a comprar os papéis dos lugares, dos vilarejos que eu atravessava. Então virou meio que um catálogo de possibilidades, né, de matérias que eu ia encontrando ao longo do trajeto. Só que essas coisas ninguém vê, né? Tem aquele monte de caderno lá. De vez em quando alguém vai lá e vê, ou eu acho que alguma coisa que interessa, eu vou lá e mostro. E eu também não posto nada em viagem, assim. Eu tenho uma preguiça de ficar postando. Tem viagem que ninguém sabe para onde que eu vou. Eu também gosto de manter esse espaço meio isolado, que eu acho que essa interação, né, digital, durante esses percursos que são sempre super intensos, eles acabam criando um momento meio de dispersão, assim, que Total. Eu acho meio ruim, assim. Então, geralmente geralmente não sempre, tem viagens que as pessoas sabem quando eu voltei só, e se sabem, né? Mas sempre teve essa vontade de partilhar mais, mas eu tenho um pouco de preguiça de ficar contando, porque só quem vivenciou, né, consegue. Às vezes vem uma história ou outra, né, alguma coisa que você aprendeu a cozinhar, que você vai lá para os amigos, e aí, mas fica uma coisa muito pontual, assim. Às vezes na exposição você coloca os desenhos, né, organizados de uma certa forma. Mas a primeira travessia longa que eu fiz sozinho, foi isso, né? Foi uma travessia de 42 dias. Eu ia falar, se você não falar do Hoferweg, eu vou falar. Vou falar, eu sabia que você me chamou por causa disso. Não. Que todo dia acontecia muita coisa.
né? Era uma viagem de desenho, né? Eu estava querendo... o objetivo da viagem era representar essa paisagem entre Praga e Paris na sua totalidade, né? Então eu queria desenhar a paisagem inteira, que é impossível, na verdade. Então, na verdade, eu desenhar uma síntese dessa paisagem entre essas duas cidades super, super, super turísticas, né? Queria saber o que tinha entre elas. E aí eu fiz uma linha ligando uma para a outra e fui seguindo essa linha, né? De uma maneira totalmente analógica, né? Tinha um monte de mapa que eu ia comprando, não sei o quê, então eu ia seguindo o mapa. E aí, a vantagem, né, do continente europeu, que é totalmente codificado, é que tem muito mapa. Os mapas são muito bons, né? Mapa pode servir como uma forma de dominação, mas para o caminhante é muito prático, porque eu ficava dias andando eu nem tinha celular nessa época, foi 2015, eu nem tinha celular, não tinha nem para onde correr. Então era tipo, perguntando para as pessoas e seguindo as indicações que tinham nos caminhos, assim. E aí eu falei assim, beleza, vai ser uma viagem como as outras, né? Vou ficar lá desenhando, passando com um monte de desenho, que eu vou enrolar, botar numa gaveta, um dia talvez eu mostre. Mas assim, aconteceram coisas muito interessantes na viagem, assim, era todo santo dia, né? Porque é isso, você estava totalmente exposto, né? Um território que eu não falava, eu comecei na República Tcheca, que eu falava meia dúzia de palavras, né? Depois eu aprendi um pouco melhor para poder me comunicar. E essa coisa dessa empatia, né? Que eu vivenciei todos os dias da caminhada, assim. Sempre tinha algum dia que alguém me salvava, assim, sabe? E zero perrengue no sentido de perigo, né? Bom, era meio que uma zona meio Disneylândia da caminhada, assim, né? Era passar por florestas, não sei o que e tudo mais. Mas aí eu comecei a tomar notas das coisas mais interessantes que aconteceram. Né? Tipo assim, isso aqui eu tenho que lembrar depois, né? Só o desenho não vai registrar, porque o desenho também não tem as pessoas, né? Geralmente tem o ambiente, né? Tem a paisagem construída ou não construída. E aí, quando eu voltei, eu comecei a passar limpo essas anotações, e tinha tantas que, preenchendo uns buracos lá, menos interessantes, achei que ia dar um livro, e acabou virando um livro mesmo, né? Que eu acho que quando eu cheguei mais perto de tentar comunicar para uma pessoa que não estava na caminhada o que é fazer uma caminhada longa, né? Que foi um desafio também, eu nunca tinha escrito nada, né? Tinha escrito, sei lá, 3 páginas, né? Para coisas muito pragmáticas, às vezes abertura de exposição. E aí eu me imbuí dessa coisa do relato. E é um livro que conta tudo, na verdade, né? Conta quando você começou a caminhar, parou em tal lugar, ele é meio extenuante, como é uma caminhada também, né? É ao contrário do livro do Herzog, né? Ele fez mais ou menos um trajeto um pouco parecido, né? Por outros caminhos, ele também foi de Munique para Paris, né? Eu saí um pouco antes de Praga, mas ele vai no foco, né? Ele é uma coisa sintética, né? E ele passou por muito mais perrengue do que eu, só que ele é alemão, então ele pode passar por esses perrengues no inverno, uma coisa que eu nunca faria. Mas o que aconteceu foi justamente isso, pensando em retrospecto, né? Qual a relação que se estabelecia com essas pessoas ao longo do caminho, né? E tem outra questão que é super importante nas caminhadas, que é a comida, né? As pessoas, eu não me dei conta na hora que eu estava escrevendo, mas aparece muita comida na caminhada, porque é isso, né? Você basicamente tem que acordar, caminhar, comer e achar um lugar para dormir, né? Então, essa rotina muito simples, né? Que é uma rotina, sei lá, dos caminhantes ancestrais também, mas que dentro dessa rotina as coisas todas se movimentam de uma maneira que é meio que inexplicável, né? Coloquei o corpo a serviço de percorrer esse espaço, né? E agora, em primeira mão, haverá o segundo livro. Não haverá um segundo livro. Haverá um segundo relato que eventualmente será publicado em algum momento, se eu conseguir vencer a preguiça, que é fazer uma publicação, né? Que você e a Jéssica não tem, né? Que vocês vivem publicando coisas o tempo todo. Eu tenho uma certa dificuldade nesse processo de fazer uma coisa que está lá no computador virar uma coisa física, que você pega assim. Mas aí, justamente, eu fiz o caminho contrário, né? Que eu estava indo numa situação totalmente desconhecida, né? Que era a República Tcheca em direção à França, né? Então, você estava indo a caminho de um espaço, de uma língua, de uma cultura que você já conhece. E dessa vez eu saí de Praga e fui em direção à Polônia. Então, era realmente em direção ao desconhecido, tanto culturalmente, quanto linguisticamente, quanto paisagisticamente. E aí eu fiquei pensando, escrevo ou não escrevo, mas tem tanta história divertida, cara, porque os poloneses são muito legais. Os tchecos também, mas os poloneses são muito legais e muito loucos. E toda vez que eu estava lendo o livro do Carelli, eu disse, nossa, cara, olha isso, né? Tipo assim, que situação que você se coloca, né? E que as pessoas te recebem de uma maneira que é totalmente extraordinária, assim. Então vai ser basicamente um livro sobre hospedagem,
Pronto. Em lugares Nossa, que legal. que ninguém nunca vai. Bom demais. Bom, acho que é isso. Né? Queria agradecer vocês três. Agradecer a Editora Olhares pelo convite, pelo espaço. Acho que falar sobre o caminhar é isso. A gente ficaria aqui 50 horas. Falar sobre cidade, falar sobre essas experiências urbanas, né? Sobre como é se colocar no mundo a partir desses corpos dissidentes. A gente ficaria aqui muito tempo falando e contando relatos, causos, experiências. Né? Acho que esse é um campo muito grande. É um campo muito, muito prazeroso de conversa e reflexão, né? Isso tudo porque a gente foi convidado para, inicialmente, olhar para esse livro que a gente acabou atravessando e falando várias coisas, mas a gente acabou, né? É sempre isso, é sempre um convite para ir além, que acho que é o exercício do caminhar tá aí estabelecido. Bom, acho que fica o convite para todo mundo. Sigam as redes da Olhares para ver as novas publicações. Sigam a rede dessa turma, né? Acho que, de alguma forma, que já falando, @Flanantes, @Renato Hofer, @Por Onde o Homem Anda, @Estúdio Cedeu Passo, @Márcia Gobimar. Certo? Então... obrigado de novo, gente. Acho que foi muito gostoso. Eu tô me sentindo muito estranho fazendo essa coisa meio repórter e entrevistador. Não é o meu lugar. Claro que é. Mandou bem. Mandou bem. Bom, é isso. Obrigado para todo mundo. Obrigado. Vamos lá. A gente se encontra caminhando. Acho que essa é o grande convite do final, que nós vamos caminhar. É isso. Bora. Valeu.